Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio do podcast Falando da Palavra do Senhor, com o pastor Alex e pastora Westia. E hoje nós estamos aqui, para apresentar mais um episódio abençoado para a glória de Deus. E desde já, eu gostaria já de passar a oportunidade e o controle da nave aqui, porque hoje quem está na direção do programa é a pastora Westia. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio do podcast Falando da Palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos os meus amados e queridos irmãos que nos acompanham, que faz parte dessa família podcast Falando da Palavra do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Quero, desde já, saudar alguns irmãos que sempre estão participando conosco aí do podcast, que faz parte da família, que tem curtido, comentado, compartilhado, que tem semeado a palavra do Senhor através desta programação, que é nossa irmã Laura Regina, Ana Dias, Adenil, Josenalva, Ana Paula, Horácio, Rosibele, Ana Cristina e muitas outras pessoas que têm aí, feito parte dessa programação. Quero aqui, desde antemão, agradecer de todo o coração a cada um de vocês que tem nos ajudado nesta obra, que tem sido instrumento de Deus semeando a palavra do Senhor através desta programação. E hoje nós vamos estar abordando um tema. Na verdade, nós vamos estar falando a respeito do canal, do podcast Falando da Palavra do Senhor. Nós tínhamos um canal no YouTube e nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, porque agora nós estamos começando com um canal novo e nós vamos estar aqui conversando com o pastor Alex a respeito de alguns tópicos, a respeito do nosso canal. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu já quero aqui começar fazendo algumas perguntas, para o pastor Alex. Para você que está chegando agora, você que já conhece, a nossa programação, você já sabe como começou, qual o objetivo, o propósito dessa programação, mas você que vai começar a fazer parte desta família, você vai entender um pouco sobre essa programação abençoada, amém? Então, vamos aqui estar fazendo algumas perguntas ao pastor Alex, Como surgiu, pastor Alex, o podcast Falando da Palavra do Senhor? Bom, o podcast mesmo Falando da Palavra do Senhor foi algo que o Senhor ele colocou no meu coração, É lógico que antes eu vinha assistindo alguns outros programas de podcast, achava bem bacana, interessante, mas quando eu assistia aqueles lá, o Senhor ele bradou no meu coração para que eu criasse de um modelo diferenciado. Então, eu vi alguns, assisti alguns e acabei me inspirando, na verdade, Inspirando, não copiei nenhum, mas criei ele, Deus ele me deu toda a direção, como é que ia ser, o modelo e tal. Então foi mesmo assistindo outros e o desejo de criar o Senhor ele me colocou no meu coração e foi um projeto bem bacana. Verdade, foi algo do coração de Deus para o seu coração, Sim. E é algo que tem, graças a Deus, dado muito certo, para a glória de Deus. E já sem perca de tempo, eu já gostaria de fazer mais uma pergunta, para o pastor Alex. Qual o maior propósito de criar o podcast Falando da Palavra do Senhor? Bom, o propósito maior mesmo de criar este projeto, o podcast Falando da Palavra do Senhor, é alcançar vidas através da internet, A Bíblia mesmo fala sobre a questão de ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Então, quando o Senhor ele bradou no meu coração de criar este projeto, ele colocou também tanto o criar e o para que criar, Então, é porque eu creio que tem muitas pessoas que estão do outro lado aí agora mesmo nos assistindo e talvez você esteja com uma vida boa, tranquilo, abençoado,
Mas, da mesma forma que nós estamos assistindo, você está assistindo desse lado, tem muitas pessoas que estão com o celular na mão, dentro das suas casas, mas passando por certas lutas e dificuldades. E às vezes elas estão rodeadas de pessoas, mas ela não encontra uma pessoa sequer para dar uma palavra de conforto. Então, da mesma forma que um dia eu recebi através do celular uma palavra de bênção, uma palavra de motivação, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Então foi esse propósito a qual o Senhor colocou no meu coração, de criar o podcast falando da palavra do Senhor para transmitir algo tremendo e poderoso para a vida do povo que está lá do outro lado. E, na verdade, é algo que tem dado muito certo, né, pastor Alex? Por quê? Porque nós temos recebido, né, algumas mensagens, na verdade, várias mensagens de pessoas que estavam passando por situação adversa e recebeu o link, entrou na programação, no episódio que estava ali, né, naquele momento, e Deus falou tremendamente e essa pessoa, né, se sentiu renovada, recebeu algo da parte de Deus. Então, assim, isso é gratificante, né, porque Deus ele tem operado através dessa programação, né? Deus tem mostrado que verdadeiramente ele está no controle e é dele, é do coração dele essa programação, né? Então, isso é gratificante ao nosso coração, isso alegra o nosso coração, né? E nós temos a certeza que o Senhor está no controle e é fiel para honrar e abençoar cada vez mais, né? E vamos continuar aqui, né? Porque nada e nem ninguém melhor para que a gente possa estar entrevistando para saber mais sobre a programação do que o criador. Na verdade, veio do coração de Deus, né? Mas Deus ele colocou no coração do pastor Alex, então eu creio que ele é a melhor pessoa para estar nos respondendo essas perguntas, amém? Glória a Deus. Então vamos aqui para mais uma pergunta, pastor, para que o Senhor possa responder para esses que nos assistem, né? Antes de você criar esse podcast, você já havia participado de algum outro podcast? Bom, na verdade, participado de podcast não, só assistido mesmo. E aí, então, eu via muito, né, o podcast daquele povo, daquele pessoal, e tinha o desejo e a vontade de participar, de ter uma entrevista, de ter uma participação. Só que como, né, Pastor Alex não é famoso, Pastor Alex não é rico, Pastor Alex não tem milhões de seguidores na internet, então quer dizer, então a probabilidade de eu participar do podcast desses homens aí, desses podcasts que eu assistia, era muito, muito, muito difícil, né? Eu gostaria até de citar alguns aqui, que é o tal do Flow, o Primocast, os Sócios e também o Inteligência Ilimitada. Então era esses daí que eu assistia. Então eu achava muito interessante mesmo. Mas como eu via que eu não teria a possibilidade de participar, foi quando então Deus bradou. Falou assim, tipo, em vez de você participar dos outros, porque provavelmente, ou quer dizer, ninguém vai te dar a oportunidade, então faz o seguinte, cria o seu. Aí, então quer dizer, participar eu não participei. Eu já trabalhei nos bastidores da rádio, Turbulência Gospel em São Paulo, tudo, mas eu fazia só as vinhetas, né, das programação da rádio e tal, mas nunca participei em si da programação. Trabalhava nos bastidores. Mas sobre a questão de podcast participar, eu nunca participei antes. Foi isso mesmo que aconteceu. Eu assistia o podcast dos irmãos, não tinha oportunidade e Cristo falou, o Espírito Santo de Deus bradou, falou, monta o seu, que vai ser só vitória em nome de Jesus. Então, no caso, esse é o seu primeiro podcast, para a glória de Deus. Então, esse é um dos, né? Porque esse é o que permaneceu. Vamos lá. Quando o Senhor ele bradou no meu coração, veio, ele me entregou o nome do projeto, que foi esse daí o podcast falando da palavra do Senhor. Ele me entregou o nome, entregou o modelo. Só que eu tinha, eu falei, bom, já que eu também vou criar um podcast, eu gostaria também de criar, porque é muitas coisas que nós temos para falar.
o podcast Falando da Palavra do Senhor é só para falar da palavra do Senhor. Mas eu vi que a internet, ela dá para nós o quê? Uma visibilidade. Ela dá um poder, uma força maior para que a nossa voz ganhe espaço e alcance. Aí eu vi que tinha algumas outras coisas a ser dito. Então, começando, aí eu primeiro criei o podcast Falando da Palavra do Senhor, mas não tinha muita estrutura, era só um celularzinho mesmo, a fé, a força e a coragem. Só isso, né? Tudo isso aqui que nós temos hoje, graças a Deus, foi Deus que nos deu. Tem alguns patrocinadores e apoiadores, agradeço a todos, em nome do Senhor Jesus. Tem o Ismael Queiroz, que abençoou com um desses microfones. Tem o nosso amigo e querido, o pastor Fábio Machado, que abençoou com a mesa. Então, quer dizer, tem alguns braços, algumas pessoas aqui que colaboraram para que viesse aumentar a qualidade do podcast, né? Mas aí, quando eu criei, é igual eu falei, o podcast Falando da Palavra do Senhor para trazer histórias de vida de alguns irmãos que nem eu, que tinham vontade, que tinha vontade de participar de um podcast, mas não tinha condição. Então, como eu tinha vontade, mas não tinha condição, Deus me deu a condição de ter. Aí, a intenção que Deus me deu no coração foi o quê? Deu agora proporcionar para os outros, para os irmãos, que têm também essa vontade de contar seu testemunho em redes sociais, para o mundo todo ouvir. Então, o podcast Falando da Palavra do Senhor está aberto para você. Tá? Se você tem vontade, você tem interesse, pode entrar em contato pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, ou aqui no YouTube mesmo, nos comentários, tá bom? Pastor, eu quero participar, eu quero contar um pouco da minha história e das bênçãos a qual Deus fez na minha vida. E vai ser uma bênção para a glória de Deus. Só que aí, voltando a dizer sobre a questão do primeiro, quando eu criei o podcast Falando da Palavra do Senhor, eu vi que tinha algumas coisas no mundo, ou na cidade mesmo onde nós moramos, tipo segurança, saúde, educação, que estavam padecendo e até hoje padecem, né? Se vocês for olhar aí, não, bem carente mesmo. Então eu criei um outro podcast chamando assim, Isso a Globo Não Mostra. Porque então era para abordar só isso, sobre questão de segurança, da saúde, do trabalho, sobre todas essas coisas, a criminalidade, né? A segurança pública, então era para falar sobre isso. Eu fiquei com ele um pouco de tempo, mas não deu muito, não que não teve alcance, mas Deus mostrou para mim que não era aquilo, né, em si. E aí tinha também os irmãos da Quadrangular e da Videira, que eles praticam esporte, futebol. Aí eu criei também uma vez um tal de gol de placa Pedra 90. E alguns irmãos eles gostavam de jogar uma bola, então eu criei esse podcast também para conversar um pouquinho com esses irmãos, né? É lógico que sempre trazendo uma palavra de Deus no meio daquilo ali, tipo, igual, tem muitas pessoas que têm o sonho de ser jogador de futebol, né? Alguns tentaram, não conseguiram, outros tentaram e agora estão jogando em times profissionais. E tudo isso, o que acontece? A oportunidade que Deus deu dele de sair do meio da favela, da criminalidade e se tornar um jogador de futebol, que é o que muita criançada aí hoje tem, a vontade de ser um jogador de futebol. Mas eu fiquei com ele também um certo tempo e também não continuei, porque Deus falou também, não é esse, filho, que eu quero. E aí o que está vivo, crescendo e progredindo e alcançando vidas a cada dia que passa é esse podcast Falando da Palavra do Senhor. Então, respondendo sua pergunta, não foi só esse podcast, né? Esse é o terceiro, só que os outros dois não tem mais, e esse daqui está aí, não digo fazendo sucesso, mas expandindo, né, e crescendo a cada dia mais. Porque, na verdade, o propósito do Senhor era o quê? Era usar a sua vida para levar a palavra, né? Então, o que ia permanecer é aquilo que era um propósito de Deus, que é esse, o podcast Falando da Palavra do Senhor. Os outros eram legal, era bom, né? Era algo que talvez você gostasse, mas não era o propósito de Deus, né? Então, aquilo que é de Deus na nossa vida, ele permanece e flui, né? Para a glória de Deus. Então, assim, eu creio que o podcast Falando da Palavra do Senhor, ele ainda vai ter um crescimento muito grande. Por quê? Porque
tem alcançado vidas, porque o único objetivo, né, do podcast, falando da palavra do Senhor, é o quê? É que o Senhor cresça, que nós diminuímos, mas que a glória do Senhor seja manifestada e alcançada vidas, e que vidas sejam transformadas, curadas, libertas e salvas através dessa programação, né? Porque como você disse, no princípio, tem pessoas que estão segurando o celular neste momento e se encontra aflito, angustiado, entristecido. De repente chega um link com um episódio do podcast falando da palavra do Senhor. E essa pessoa acessa esse link e entra, e ali Deus fala através da palavra. E essa pessoa é impactada pelo poder de Deus. E essa pessoa testifica. Então, eu creio que Deus tem se agradado dessa programação, eu creio que Deus está no controle dessa programação, e eu creio que Deus vai honrar grandemente esta programação, amém? Porque tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. E quero continuar aqui, né, com mais uma pergunta. Há quanto tempo, pastor Alex, existe o podcast falando da palavra do Senhor? Bom, desde quando então o Senhor ele colocou no meu coração, já vai fazer, na verdade, esse projeto mais ou menos uns 4 anos, né? Só que antes não era visto, assim, não que não era visto, não tinha uma certa visibilidade, né? Se você me acompanhar e ver, eu tenho até outras fotos no Facebook antigo meu, depois eu vou liberar lá na minha página lá para vocês verem, que nós não é de hoje que nós vem né, tentando fazer com que esse projeto venha crescer. Eu já tive, igual eu falei, esse daqui já é o quarto estúdio que eu crio. Só que igual eu falei antes, os anteriores, era sempre com um celularzinho simples, um celular, e vou falar a verdade, era muito, não fake, mas era muito cinematográfico as coisas. Eu tinha uma mesa de som, mas a mesa de som não funcionava, era só um enfeite de cenário. Eu tinha um outro microfone que também não era ligado, era só um enfeite do cenário. E assim, era bem, não precário, mas era bem simples, tá entendendo? E aí, conforme foi passado o tempo, eu criei o primeiro estúdio, segundo, cada um com um designer. Ficou bem bacana, graças a Deus. Era bem simples, mas foi bem bacana. Mas nós vendo essa caminhada aí já para evoluir até chegar nesse nível aqui que nós estamos hoje, já vai fazer uns 4 anos. Uns 4 anos já de projeto, caminhando, crendo. Aí tem as altas e baixas, né? Uma hora nós estamos empolgados, mas aí nós vê que às vezes não tem aquele alcance que nós queria, e aí tem a correria do dia a dia. Você tem que, porque na verdade o povo olha para mim assim às vezes e pensa que o podcast está me trazendo dinheiro, está entendendo? Mas não, nós precisamos trabalhar por fora para manter, para criar, para investir, né? Então, às vezes eu tive que ir para fora, ganhar dinheiro, trabalhar, e às vezes era correria. Eu trabalhei no mercado que eu entrava 7 horas da manhã e ia sair às 10 horas da noite. Tinha um dia de folga só. Então, nesse período aí, eu tinha o estúdio, gravava no meu dia de folga, só que era bem corrido. Então, era muito desgaste físico, não tinha como eu parar muito para elaborar os projetos, né? Então, algumas vezes ficou um certo tempo meio que parado. Mas o Senhor vinha e bradava, falou: filho, levanta a cabeça, continua, esforça-te, tem de bom ânimo, que eu estou contigo. Então, nós estamos aí já faz uns 4 anos nesse projeto de podcast falando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Queridos, só vou falar mais uma vez por que nós estamos falando a respeito do podcast falando da palavra do Senhor, né? O fundamento, o propósito, quando, né? Estamos fazendo essa pergunta, porque no final vocês vão entender, porque nós estamos começando com um novo canal, né? E eu creio que vai ter pessoas novas que precisam entender
a respeito da programação do podcast Falando da Palavra do Senhor. Amém? Então, por isso nós estamos nessa conversa aqui a respeito de alguns pontos, né, chave dessa programação. Amém? Então, vamos dar continuidade aqui. Glória a Deus. Mais uma pergunta, pastor Alex. Quais são os convidados que você costuma trazer para o podcast Falando da Palavra do Senhor? Glória a Deus. Essa é uma pergunta muito importante e chave, eu creio isso, porque quem são essas pessoas? Pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que pessoas que teve, na verdade, um passado obscuro, né? Pessoas que têm uma história de vida, que foi viciado em droga, bebida, prostituição, criminalidade. E por que isso, pastor? Porque nós temos que testificar aquilo que o Senhor ele fez tanto na minha vida, porque eu sou uma peça-chave disso, né? O que o Senhor fez na minha vida, a transformação que Deus operou na minha vida. E é por isso que, então, igual eu falei, pessoas têm uma grande história, uma linda história para ser contada. E aí o Senhor, então, ele me levanta para criar esse podcast, para trazer este povo que teve um passado obscuro, um passado de tristeza, sofrimento, humilhação, vergonha, mas que foi transformado e alcançado através do poder de Deus. E hoje são grandes homens e mulheres de Deus. Então, quer dizer, e isso é para quê? Para testificar, para transmitir para você que está nos assistindo que Deus ele é capaz e possível e poderoso para transformar vidas. Porque tem muitas pessoas que estão no vício das drogas, no mundo do crime, no alcoolismo, vivendo uma vida de prostituição, vivendo, vergonha mesmo, humilhação. Que quem olha pensa que não tem mais jeito. Mas para Deus não há impossível. Então, os meus convidados são exclusivamente esse povo, né? Pessoas simples, pessoas humildes, mas que têm um grande testemunho para contar. Na verdade, são pessoas como nós mesmos, né, pastor? Porque nós sabemos que Deus ele transforma, que Deus ele liberta, assim como ele já fez na nossa vida, né? Então, as pessoas que vêm do podcast são pessoas humildes como nós, simples como nós, e pessoas que tiveram um passado, né, que muitos olhavam e diziam não vai ser nada, não vai chegar a lugar nenhum. E às vezes você tem alguém dessa forma dentro da tua casa, né? Uma pessoa que as pessoas olham e diz: por que você ainda está orando? Por que você ainda está buscando pela vida dessa pessoa? Desiste, né? E você assistindo os episódios do podcast, você vai entender e crer, né? É para aumentar a tua fé que Deus ele transforma, porque eu fui tirada do mundo das drogas, do mundo de perdição. O pastor Alex também veio de um mundo bem bagunçado, né? Mas nós estamos aqui para a glória do Senhor, falando da palavra de Deus, testificando que Deus ele tem o poder para transformar, como diz em Lucas 1:37, que para Deus não tem impossível. E como ele diz também que ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E nós somos essas coisas loucas. E talvez você tenha alguém em casa que seja uma coisa louca para o mundo, mas Deus ele é aquele que transforma e muda. E eu creio que você assistindo esses episódios da programação do podcast, você vai ser alimentado pela fé da palavra. Porque a Bíblia diz que é através de ouvir a palavra, né? Que nós somos curados, libertos e transformados. Então eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através dessa programação na tua vida e em outras vidas, amém? Então, as pessoas que vêm, então, são pessoas como nós, simples, humildes, né? Mas que têm um testemunho de que Deus, ele transforma, ele liberta e ele muda história, amém? Glória a Deus. E aqui nós vamos também para mais uma pergunta, glória a Deus.
O podcast tem sido uma bênção, né? Com certeza é uma bênção o podcast. Mas eu quero que você fale um pouco, né? Estenda mais a sua explicação a respeito dessas bênçãos, porque eu creio que você recebe também, né? Bastante mensagem de pessoas testificando algumas coisas e tem alcançado muitas pessoas através da palavra do Senhor, não é isso? Sim. Bom, graças a Deus, o podcast falando da palavra do Senhor, ele tem cumprido com o seu propósito, né? Que é alcançar vidas. Então, graças a Deus, né? Primeiramente a Deus, a você também que está comigo aqui, marchando, acreditando e somando neste projeto. E muitas pessoas, graças a Deus, através do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, TikTok também. Então, quer dizer, principalmente no YouTube, né? Onde é o canal oficial, onde você está assistindo agora. Muitas pessoas, elas se identificam quando elas recebem o link e elas assistem na íntegra, né? Porque temos os cortes, os reels, que é para as pessoas verem como é que tá bacana. Alguns trechinhos do episódio vai ter algum reels desse daqui passando na internet, mas é isso. Algumas pessoas não têm o link, mas quando ela vê o reels, já deixa o link lá e ela vai e clica. E quando ela clica, ela entra nesta página, no podcast falando da palavra do Senhor. E muitas vezes, quando ela se depara, ela recebe uma palavra profética. Ela assiste uma história de vida. É igual, nós teve um episódio aqui também com o Diego Lopes, o operador Diego Lopes. Ele saiu do mundo do crime, do mundo das drogas, passou pela beira da morte, acabou sendo preso, condenado, mas o Senhor, ele alcançou a vida dele. Então ele fez o quê? Igual diz no Salmo 40, tirou do lamaçal do pecado, do charco de lodo e colocou sobre uma rocha. Então, as pessoas, quando elas se deparam com este programa, com este canal, podcast falando da palavra do Senhor, elas conseguem ver o poder e a grandeza de Deus na vida dos irmãos. E aí, então, quer dizer, às vezes ela tá lá, igual eu tô dizendo, a pessoa ela tá lá do outro lado, triste, sozinha, cabisbaixa, cheio de problema, pensando até em dar cabo da sua vida. Mas, de repente, ela recebe lá um link que traz uma mensagem de vida, de ânimo, de força, de coragem. Ela recebe. Porque a Bíblia mesmo diz que o quê? Que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então, quando os irmãos eles assistem aos episódios, igual eu falei, que nós recebemos os irmãos aqui para testificar da sua vida, é que hoje nós estamos aqui mais para falar a respeito do projeto, né? Não do testemunho da nossa vida, mas em si do projeto do podcast falando da palavra do Senhor. Mas a maioria das vezes, quando as pessoas ela entram, que ela pegam história de vida, que é o testemunho vivo da vida da pessoa que, igual a Paulinha, foi uma benção. Ela teve 4 cânceres, né? 4 diagnósticos de câncer. Um no estômago, um nas costas, um na garganta, nas amígdalas, né? Na tireoide e outro depois na mama. Mas morreu não. Está viva para a glória de Deus e louvando e exaltando o nome santo do Senhor. E por onde ela vai, ela conta o testemunho dela, daquilo que Deus fez na vida dela. Então, quer dizer, então foi muito lindo, tá? Cada episódio, cada gravação que nós fazemos nesse estúdio, no estúdio A, do podcast falando da palavra do Senhor, ela traz um algo diferente. Porque quem vê pensa que é tudo igual. É o podcast falando da palavra do Senhor. Mas nós trazemos pessoas diferentes a cada dia, a cada episódio. E cada um tem uma história para contar. Cada um passou por alguma coisa na vida. Alguns foram presos, outros foram viciados, muitos drogados, pessoas que viveram na rua. Mas o que? O Senhor resgatou. Então, é muito importante, impactante e edificante. Então, tem alcançado muitas pessoas. Porque quando elas se deparam com essas histórias de vida, elas tanto se identificam e quanto elas recebem para ela.
Porque é tanto lindo de se ver. Talvez a pessoa não está passando por luta, mas é lindo de você ver que alguém que tinha uma vida de miséria, uma vida, desculpa até a palavra, uma vida de desgraça, tá entendendo? De vergonha, de humilhação, que não valia nada para a sociedade, mas o Senhor, ele falou, não, é esse. E hoje é transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, quer dizer, então tem alcançado muitas pessoas. E eu agradeço a Deus, né, primeiramente, porque tem alcançado o seu objetivo, que é trazer alegria, edificação, esperança para cada um dos irmãos que estão assistindo aí o podcast falando a palavra do Senhor. Na verdade, cada episódio ela traz esperança, né, para muitas vidas. São episódios que trazem edificação para as vidas, né, para a glória de Deus. Então, Deus ele tem operado grandemente através dessa programação. Nós desde o princípio estamos falando a respeito de o porquê, né, de nós estarmos nesse diálogo, nessa conversa hoje, falando um pouquinho a respeito do podcast, mas agora eu creio que vai vir algo que vai esclarecer o porquê que nós estamos, né, falando um pouco a respeito do podcast, falando da palavra do Senhor, né? Eu gostaria aqui de que você contasse para os nossos telespectadores o que aconteceu com o canal do podcast falando da palavra do Senhor, né? Porque nós não estamos aqui trazendo todas essas informações em vão, né? Então tem um propósito, um objetivo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que aconteceu com o canal do podcast falando da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. É igual eu disse, então, o podcast ele tem 4 anos, né, que vem lutando para crescer, para desenvolver, para ter uma melhoria. Para você ver, igual eu falei, antes era só com uma câmerazinha de celular, agora nós temos 3 câmeras, temos o estúdio, né, computador, tem todos os equipamentos aqui, então quer dizer, dá uma benção para a glória de Deus. E o canal do podcast falando da palavra do Senhor, ele no YouTube vinha crescendo, né? Então, no começo nós tínhamos pouquíssimos inscritos. E aí começou a crescer. E de repentemente, se não me engano, antes de ontem, invadiram o nosso canal do YouTube e hackearam a nossa conta. Hackearam a nossa conta. Igual eu falei antes, tinha 10 inscritos, 8 inscritos, né? Que era bem no começo mesmo. E aí agora quando nós alcançamos 363 inscritos no canal, entraram na nossa conta e tentaram, vou ser bem direto, fizeram um sequestro no nosso canal. Entraram no canal, conseguiram ter o acesso e o controle, e aí conseguiram entrar em contato conosco, comigo na verdade, né? Falando a respeito de dinheiro. Porque senão, se eu não pagasse um certo valor, o canal ia ser removido. E eu falei, eu não vou pagar, né? Não vou pagar. E eu pensei que não ia ser removido, mas também não paguei. E aí eu dormi, acordei, deletei esse povo. Falei, eles não têm a capacidade de fazer isso, né? O canal é meu, sou eu que tenho a senha, sou eu que tenho acesso. Às vezes eu vou tentar entrar pelo computador, eu não consigo. Então quer dizer, então eu não vou porque eles não vão conseguir fazer isso. E aí, então, entraram no nosso canal. E no outro dia de manhã cedo, quando eu fui visitar a página para ver como é que estava o último vídeo que nós tínhamos postado, a página havia sido removida. E aí eu mandei mandei a notificação para o YouTube. Ele falou que nós tínhamos infringido alguma das diretrizes da plataforma. Só que na verdade isso não foi nós que fizemos. É eles mesmos que fizeram, porque esses povos aí, eu vou falar para você, eles
é bem inteligente para fazer o mal. Porque se não tivesse eles feito alguma coisa de errado no nosso canal, igual eu fiz o pedido para o YouTube, o próprio YouTube poderia me devolver o canal. E aí eu mandei então a notificação. É igual quando você está no Uber, de repente você paga a corrida e o motorista vai e dá como você não pagou. Aí você vai lá então e dá uma explanação pro Uber e aí ele te reembolsa ou tira aquela taxa da corrida que você pagou. Então eu fiz isso, mandei a notificação para o YouTube, só que como eles que conseguiram entrar na nossa página infringiram de propósito para que nós não viesse resgatar a conta foi bloqueada. Então quer dizer, é algo que nós vem lutando para ter já faz 4 anos. 4 anos de luta, de fé, de esperança, a cada dia se dedicando, a cada tempo que passa investindo, gastando, né? Porque tudo aqui que tem aqui tem um gasto, tem um custo, né? Tudo. Então quer dizer, e é um projeto de Deus. E o inimigo, na verdade, ele quer isso, né? Ele quer acabar com os projetos de Deus na nossa vida. Então eu fiquei muito triste, tá? Eu fiquei muito triste mesmo, de verdade, de ter acontecido isso, de ter perdido o outro canal. E aí vem a aflição, porque tipo assim, larga a mão, né? Mas eu falei não, Deus falou não para. E aí então nós abrimos mais um novo canal, que é este canal onde você está assistindo agora. E aí você pode ver, de 363 inscritos, que demorou tempo para nós ir crescendo dia após dia, alcançando, igual eu falei para vocês aí, alcançando cada vida, cada pessoa, cada colaborador, né? O colaborador que eu falo, o apoiador, não é nem pessoas que ajudam financeiramente, porque na verdade são raros, pouquíssimos ou quase ninguém que apoia financeiramente o projeto, mas que apoiam do que? Pastor, continua porque, é uma benção. Então, quer dizer, eles apoiam o nosso sonho, eles apoiam o nosso projeto, né? Incentivam. É isso aí, pastor, e dão alguns palpites assim para melhoria. Então, quer dizer, as pessoas gostam e querem até vir participar. Então, quer dizer, apoio. E cada pessoa dessa vai, se inscreve, compartilha, outras pessoas se inscrevem. Então, quer dizer, foi uma luta, igual, vamos dizer assim, uma campanha, o político, quando ele faz a campanha dele para ganhar o quê? Para ganhar os votos dele. Então, nós vínhamos fazendo essa campanha também, mas logo com clareza, com honestidade, sem pedir dinheiro para ninguém, só falando da palavra do Senhor, contando testemunho, alcançando vidas, e as pessoas então têm apoiado, gostado, falando, meu Deus, é uma benção esse canal, e foram e se inscreveram. Mas quando chegou em 363 inscritos, aí foi quando aconteceu. E aí, eu não sei se o povo pensou, porque nós somos simples e humildes, mas às vezes nós se veste bem, né? Tem vezes que eu tô aqui de roupinha velha, calça velha, tô aqui em casa aqui mesmo na simplicidade, mas quando nós vamos para fora tem uma roupinha ali guardada, mas não quer dizer que eu sou rico. Aí eu não entendi se o povo que acabou fazendo isso tentou me extorquir, pensando que eu ia ter dinheiro para pagar esse povo. Primeiro que eu não tenho dinheiro. E aí foi o que aconteceu. Então, quer dizer, eu simplesmente não entendo por quê, como, para quê, né? Eu sei que o inimigo ele quer destruir os planos de Deus na nossa vida, os sonhos a qual nós tínhamos e nós temos, porque igual eu falei, ter um podcast é um sonho de vida, né, pastor? É um sonho de vida. E aí agora que as coisas estão andando, as coisas estão fluindo, vem o inimigo e de alguma maneira, para você ver, fora, tem pessoas que apoiam, mas tem pessoas também que vêm, sabe com que? Com palavras negativas. Eu não sei para que isso, esse negócio de podcast, para aí. Tá entendendo? Querendo nos desmotivar. Aí eu vou e faço o quê? Não, filho, amém, glória a Deus, cada um. Mas Deus colocou no meu coração. E aí nós vem o quê? Se dedicando, lendo Bíblia, lendo artigo, assistindo vídeos de outros podcasters para trazer melhoria, som. Você pode ver que agora, graças a Deus,
Nós estamos com um áudio aí abençoado para a glória de Deus. Então, quer dizer, tudo investimento para as coisas melhorar. E aí vem um abençoado desse, né, para não falar outro nome, e aí hackeia a nossa conta e acaba com o nosso canal. Então, para honra e glória do Senhor, ele tem me mantido firme, me mantido de pé, esperançoso, confiante. Criamos aí este canal novo, que agora nós estamos aí de 363 pessoas, com 8 inscritos. Abrimos ontem essa conta, né? Ontem, dia 24, mas estamos aí, continuando na mesma fé, na mesma disposição, no mesmo propósito, e eu creio que o podcast Falando da Palavra do Senhor vai alcançar muitas vidas. Pode o inimigo tentar, tramar, acabar com aquilo que Deus tem, mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, nós estamos aqui e eu gostaria de aproveitar então e pedir para você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, nos ajude, @podcast Falando da Palavra do Senhor, porque nesse endereço, como é grande o nome, não deu para entrar o R. Então, quando você colocar @podcast Falando da Palavra do Senhor, acaba no Senhor. O R não entra, tá entendendo? Porque acabou o número de letras. Mas é isso, é podcast Falando da Palavra do Senhor no YouTube. Então, nos ajude, tá? Se inscreva no nosso canal, curte, comente, compartilha, porque este canal aqui é só vitória para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de deixar um versículo, né? Até mesmo para a sua meditação, pastor. No livro de Mateus, capítulo 5, e o versículo 10, vai dizer assim, ó: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Então, meus queridos, nós tivemos então a conta banida, né? A conta antiga, e agora nós estamos com essa nova conta. E vocês que já fazem parte dessa família, porque independente de qual conta seja, né, uma nova página, sim, vai ter que todo mundo se inscrever novamente, mas é o mesmo propósito, é o mesmo objetivo, é falar da palavra do Senhor, alcançar vidas, para que vidas sejam transformadas através da palavra. Então, continue nos ajudando nesta obra, continue curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e fazendo parte desta família. Por quê? Porque você é muito importante, porque você é muito especial para nós, é especial para Deus, e você pode ser um semeador da palavra do Senhor. Então, continue junto conosco nesta obra. Eu creio que Deus, ele vai alcançar vidas, e muitas vidas. Eu creio que é igual fala, né, em Ageu 2:9, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E nós cremos que, com certeza, o Senhor estando no controle e na direção, a glória dessa última casa será maior que a da primeira. E eu creio que se tinha 363 inscritos, nós vamos chegar a 1.000, 2.000 e muito mais em nome do Senhor Jesus, a 20.000, igual muitos têm aí, né? Porque, como eu disse, aqui homem não cresce, aqui quem cresce é Deus, porque a honra e a glória é dele. Amém? Nós estamos aqui somente para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, através de pessoas que têm testemunho, outras vidas são alcançadas e transformadas pelo poder de Deus, mas nada sai de dentro da palavra de Deus. Tudo que é pregado, cada testemunho, cada louvor, cada pessoa que tem participado dos episódios do podcast falando da palavra do Senhor, são pessoas compromissadas com a palavra. E a Bíblia fala que Deus, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Ele zela da sua palavra. Então, nada foge da palavra do Senhor.
Amém? Então, continue nos ajudando, continue participando conosco, continue compartilhando, se inscreva novamente no canal. Você que eu pedi para se inscrever, você que eu enviei o link, você que o pastor Alex enviou o link, continue se inscrevendo nesse novo canal e nos ajude nesta obra. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. E nós sabemos que tudo que é do Senhor tem perseguição. Por quê? Porque o inimigo ele tenta de tudo parar o propósito e o plano de Deus nas nossas vidas, mas maior é o nosso Deus. Então, com certeza, essa programação vai prosseguir, porque o Senhor está no controle dela, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero desde já agradecer a todos vocês que estão participando conosco através desta live, você que vai comentar, curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe grandemente. Um forte abraço, um beijo no seu coração e que Deus abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus. Deixe aí nos comentários, pastor, eu acredito, eu confio, eu já me inscrevi, né? Apoie este canal, venha fazer parte dessa família do podcast falando da palavra do Senhor. E se você também, igual eu disse desde o início, tem um testemunho para contar, quer participar do podcast falando da palavra do Senhor, para tomar aquele cafezinho abençoado, para tomar aquele suquinho de acerola, eita glória, venha, você vai ser bem recebido, vai ser uma honra receber você aqui no nosso estúdio, tá? Para honra e glória do Senhor Jesus, temos o nosso caderno de oração, coloca lá também, aí nos comentários, nome do pai, nome da mãe, nome do filho, nome de quem seja, até das pessoas que estão te devendo e te perseguindo, coloca, que nós vamos estar orando, apresentando ao Senhor, e Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Então não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e de principalmente também se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque todas as vezes que nós lançarmos um novo episódio, você vai receber em primeira mão aí, igual eu falei para você, cada episódio um mais abençoado do que o outro, amém? Então, que Deus abençoe, um forte abraço, a paz do Senhor Jesus, um beijo do pastor Alex, da pastora Wessia e de toda a equipe família do podcast falando da palavra do Senhor, amém? Que Deus abençoe e um forte abraço.